Olá, estudantes, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá resolver um exercício hoje aí sobre trigonometria, né? Então, no exercício que nós vamos resolver hoje, a gente vai calcular algumas razões trigonométricas de alguns arcos, né? Então, definindo a trigonometria no ciclo trigonométrico, né, definindo as razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, a gente amplia o conceito de alguma forma de seno, cosseno, tangente das razões trigonométricas, no sentido de que a gente pode calcular razões trigonométricas de arcos que vão além de 0 e 90 graus, de estarem entre 0 e 90 graus, ou seja, você pode calcular arcos para qualquer valor real, tá? Então, o exercício trata disso, né? Do conceito de arcos no ciclo trigonométrico e as razões trigonométricas desses arcos, ou seja, o entendimento no ciclo trigonométrico do seno, do cosseno e da tangente, que é o que vai estar em questão nesse exercício. Beleza? Vamos lá então? Então, no exercício pede para calcular essas razões trigonométricas aí. A primeira é o seno de 1320 graus, beleza? No ciclo trigonométrico, para a gente determinar o seno desse arco, o que vai importar para a gente é aonde é a extremidade desse arco. Ou seja, depois que eu marco esse arco de 1320 graus, em que ponto ele para no ciclo trigonométrico? É isso que vai nos interessar. E isso para todos os arcos que a gente for calcular as razões trigonométricas hoje aqui nesse exercício. Nesse caso aqui, que ele foi dado em graus, a gente precisa pegar esse 1320 e dividir por 360, para entender quantas voltas completas esse arco dá no ciclo trigonométrico. E aí, a gente vai ver que aqui a gente dá 3 voltas, né? E 3 voltas é o equivalente a andar o arco de 1080 graus, 3 vezes 360. E quando a gente faz essa diferença, ainda fica sobrando um valor de 240, ou seja, um arco de 240 graus. O que isso significa? Significa que o 1320 graus, ele é o 240 mais 3 vezes 360. Ou seja, eu dei 3 voltas completas no círculo trigonométrico e depois andei mais 240 graus, né? Uma medida inferior a uma volta dentro do círculo. E esse valor aqui, que a gente chama de primeira determinação positiva, é o valor que nos interessa, que vai dizer aonde esse arco tem extremidade. Ou seja, o 1320 graus, ele tem extremidade no mesmo lugar de 240. O que significa que o seno de 1320 graus é igual ao seno de 240 graus. Né? Vamos fazer um desenhozinho aqui do ciclo trigonométrico, um rascunho, né? Então, se a gente andar 1320 graus, a gente vai dar 1, 2, 3 voltas completas e andar mais 240, né? Ou seja, mais ou menos aqui, o arco de 240 graus, beleza? Esse seno de 1320, então, é o mesmo seno de 240, que é aquilo que eu falei, né? O que interessa pra gente é aonde está a extremidade do arco. Esse arco tem extremidade aqui, no mesmo lugar que tem extremidade de 240, tá? Beleza. Agora, qual é o seno de 240? Aqui a gente vai usar a simetria no círculo trigonométrico. O simétrico ao 240 no primeiro quadrante, que as nossas referências estão no primeiro quadrante, é o arco de 60 graus. 60 graus. A gente tem essa ideia da simetria, né? Que se a gente tem um arco do primeiro quadrante de medida alfa, o simétrico a ele no terceiro quadrante, ele é 180 menos alfa, beleza? Então, por isso o 60 aí, né? 180 mais alfa. Correção aqui, tá, gente? Mais alfa. Por isso que que a gente chegou ao 60, que 180 mais 60 é que a gente encontra o 240. Fechou? Ou seja, numericamente, o seno de 240, que é igual ao seno de 1320, que é essa medida que eu estou destacando aqui agora, né? Numericamente, ou seja, tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento que o seno de 60. Está aqui. Eles têm o mesmo comprimento. Atenção aqui agora que essa parte do eixo dos senos, que é o eixo Y, é negativa e essa é positiva. Então, eles têm sinais opostos. Então,
o seno de 240 é menos o seno de 60. E esse valor, seno de 60, a gente conhece da tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, maravilha. Tá aqui, então, o seno de 1320. Vamos fazer agora o seno de menos 9π. Tudo bem? A gente vai usar essa mesma ideia que a gente usou aqui de voltas completas mais alguma coisa, tá? O valor é negativo, tudo bem, a gente entende que o arco é negativo, ele vai ser contado no sentido negativo do ciclo trigonométrico, o sentido horário, mas isso aqui eu vou fazer desconsiderando o sinal, tá? Eu vou pensar aqui, ó, o 9π, o que é o 9π? O 9π, ele é exatamente o π mais 8π. Então, π mais 8π, 9π radianos. O que eu posso escrever como π, o 8 é 2 vezes 4, ou 4 vezes o 2π. 2π em radianos é a volta completa no ciclo trigonométrico. Então, eu tenho aqui 4 voltas completas mais π, ou seja, né, esse arco 9π, ele dá 4 voltas completas e andas mais π. Lembra que ele é negativo, então eu vou rodar no sentido negativo, no sentido horário. Então, 4 voltas completas, 1 volta completa, 2 voltas completas, 3 voltas completas, 4 voltas completas e mais π, ou seja, ele vai parar aqui. Esse é o arco de menos 9π. Eu mostrei isso aqui na expressão, o que me interessaria é esse π, eu poderia pegar direto, isso aqui são as voltas completas, não me interessa, eu pego aqui a primeira determinação positiva, né? E aí ando esse π, pum, então teria extremidades no mesmo lugar. Então a gente tem essas duas, né, ideias aí, de fazer as voltas ou de achar aqui e trabalhar com essa primeira determinação. Nesse caso, aqui está positivo, a gente sabe que seria menos π, então pum, menos π, beleza? Então tá aqui, tá? Muito bem, então o menos 9π tem extremidade no mesmo lugar que o arco de π radianos. O que significa então que o seno de menos 9π tem a mesma medida do seno de π. Beleza. E aí, o seno de π tá aqui, projeção no eixo y, né? Esse eixo aqui é o dos senos. Quando eu projeto esse raio aqui no eixo y, dá um ponto, então é 0. Então o valor desse seno é 0. Beleza. Tá aí, letra B, ok, trabalhando com radianos, com a mesma ideia que a gente fez do graus, tá? Vamos lá. Vamos para a letra C agora. Na letra C, eu tenho um arco aqui que a gente quer calcular agora o cosseno de menos 7π sobre 6. Menos 7π sobre 6 está dado em radianos. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês. Será que menos 7π sobre 6 é um arco que ultrapassa uma volta no ciclo trigonométrico? Ou é um arco que está dentro de uma volta do ciclo trigonométrico, né? Porque o menos 9π, radianos que a gente fez anteriormente, a gente sabe que a volta tem 2π, passou. Mas esse aqui aí, como é que eu vejo? A ideia aqui é olhar o denominador. Se o denominador é 6... Para que este arco seja maior que uma volta, o numerador tem que ser maior que o dobro do denominador. Se é 6, o dobro de 6 é 12. Então, para isso aqui passar de uma volta, esse arco tem que ser maior do que 12. E 7 não é. Então, esse arco está dentro de uma volta. No sentido negativo, é claro, né? Mas ele está dentro de uma volta. Beleza. Então tá uma dica aí, eu sei que é um arco menor que uma volta. Então a gente não precisa fazer aquela divisão que a gente fez de voltas completas mais alguma parte, né? Que é o que vai determinar onde o arco vai parar. Aqui, beleza. Aí outra dica que eu vou dar, já direto nesse exercício aqui, a gente pode usar em outros também. Π sobre 6, né? Se eu pensar aqui, ó, π sobre 6 vezes 7, né? Então é π sobre 6 vezes 7, o π sobre 6 é um arco dado em radianos, que a gente sabe que ele medido em graus é o 30 graus. Então, eu estou fazendo 7 vezes 30 graus. Ou seja, eu já sei que é o 210, né? É o 210. Então, esse arco está no terceiro quadrante, se eu pensar no sentido positivo, né? Então, só que é no sentido negativo. Então, é 7 vezes o 30 graus. E a gente pode pensar, então, que eu vou andar na circunferência 7 vezes 30 graus, ou seja, eu vou dividir a circunferência em arcos de 30 graus. Então eu divido aqui, ó, 0, 30, 60,
90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, de 30 em 30, 300 e 330 e cheguei no 360. Ou seja, eu dividi os 360 graus da circunferência em arcos de 30. Então, 360 por 30 deu 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Legal? Top, hein? E agora você vai andar 7 vezes 30 graus, ou seja, andar 7 partes a partir da origem no sentido indicado, negativo. Então, vou andar 7 partes, vou andar uma, sentido negativo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse arco, menos 7π sobre 6, menos 7π sobre 6 radianos, tem extremidade aqui, nesse ponto da minha circunferência, que foi dividida de 30 em 30. Usei a informação que estava aqui. E aí, se eu pensar que ela foi dividida de 30 em 30, do 180 aqui, ó, que se eu pensar nesse arco do 180, eu volto 30. Então, esse aqui é o 150, pensando em graus. E como que eu acho isso em radianos? Eu dividi a circunferência de 30 em 30. Então, quantas partes de 30 eu andei? Eu andei 1, 2, 3, 4, 5 partes de 30. O 30 é o π sobre 6. Então, esse arco aqui é o 5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes π sobre 6. O que significa que o cosseno de menos 7π sobre 6 é igual ao cosseno de 5π sobre 6, porque esses arcos têm extremidade neste mesmo ponto aqui, tá? Então, eles têm o mesmo valor do cosseno. E aí o cosseno, a gente recorda que é a projeção do raio, olha a imagem do raio aqui, no eixo X, né? No eixo consono, beleza, tá aqui, ó, esse é o cosseno. E aí o simétrico desse ponto aqui é esse, né? Que no caso é o π sobre 6. Lembrando de novo da simetria no círculo trigonométrico, se eu tenho o arco alfa, o simétrico ele no segundo quadrante é o 180 menos alfa. Agora sim é o menos, tá? Beleza. E aí, eles vão ter numericamente o mesmo valor do cosseno, essa mesma medida, tá? Essa medida aqui é igual a essa medida. Atenção ao eixo dos cossenos, que tem a orientação do eixo X. Então, esse valor aqui é positivo e esse é negativo. Ou seja, esse arco aqui e o cosseno de π sobre 6, eles têm sinais opostos, por isso eu tenho que pôr um menuzinho aqui. Então, é menos o cosseno de π sobre 6, cosseno de 30, né? A gente consulta na tabela lá, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, menos raiz de 3 sobre 2 é o valor desse cosseno. Foi. Beleza? Então, ó, fizemos a letra A, B e C de maneira bem detalhada, dando várias dicas aí. Agora, as outras letras, D, E e F, a gente vai fazer de maneira mais objetiva, usando essas ideias que a gente desenvolveu para graus e para radianos, nas letras A, B e C. Vamos lá, cosseno de 25π sobre 4. Então, vamos ver esse 25π sobre 4, como que eu posso dividi-lo em voltas completas, né? Isso vai ficar como π sobre 4 mais 24π sobre 4, né? E aí eu posso escrever π sobre 4 mais 24 dividido por 4 dá 6, né? Então dá 6π. Então esse arco aí, ó, é a mesma coisa que π sobre 4, mas o 6 eu posso entender que é 3 vezes o 2π. Então, eu tenho 3 voltas completas mais π sobre 4. E aí, ó, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso na circunferência trigonométrica? Eu vou dividir ela de π sobre 4 em π sobre 4 radianos, ou seja, de 45 em 45 graus. Então, 0, π sobre 4, mais π sobre 4, mais π sobre 4. E aí, eu estou dividindo ela aí, ó. Nota que a gente dividiu ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? E aí, o cosseno de 25π sobre 4, ele vai andar 3 voltas completas e depois mais π sobre 4. Então, eu posso pegar aqui, ó, direto, π sobre 4. Então, π sobre 4 é um arco que é côngruo com o arco de 25π sobre 4. Eles têm extremidades do mesmo ponto. E aí, eu vou calcular o cosseno deles, né? Que eles têm o mesmo cosseno. Projeção do raio aqui, né, ó.
Projeta o raio, tá aqui, ó. É esse valor aí, tá? Então, o cosseno de 25π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4. Na tabelinha, raiz de 2 sobre 2. Maravilha! Foi só alegria. Muito bem. Então, letra C e D, vamos à letra E. Na letra E, agora a gente vai trabalhar com outra razão trigonométrica, a tangente, tá? E voltamos a trabalhar com a unidade de medida sendo dada em graus. E, vamos lá, 675 graus, quantas voltas completas são? Divido por 360, dá 1. Então, 1 vezes 360, coloquei aqui, fiz a subtração, então aqui ficou 5, 7 menos 6, 1, 6 menos 3, 3, 315. O que vai interessar para nós é esse arco aqui. Por quê? O 675 é um arco que é o mesmo que anda 315, mas anda ainda uma vez 360. Ou seja, uma volta completa mais 315. Então tá aqui, ó, primeira determinação positiva. Então significa que a tangente de 675 é igual à tangente de 315. Beleza? Aí vou fazer o desenho do círculo trigonométrico, né? Então, o círculo trigonométrico, quando eu marco o 315 graus, ele é um arco que está aqui, né? No quarto quadrante. No quarto quadrante. E aí, vamos escrever esse arco aqui, né? 315 graus. Qual que é o simétrico a ele no primeiro quadrante? É uma simetria em relação ao eixo X aqui. Então, esse arco aqui que é o 45 graus, tá? E aí, lembrando aquela questão da simetria no círculo trigonométrico, se o arco do primeiro quadrante é alfa, o simétrico a ele no quarto quadrante é o 360 menos alfa. Isso sendo dado em graus, tá? Quando a gente pensa na tangente, né? A tangente, o eixo das tangentes está aqui, né? Deixa eu fazer ele aqui de uma outra cor. Então, esse é o eixo das tangentes. A tangente do 45 vai estar aqui em cima, essa medida, e a tangente do 135 vai estar aqui, essa medida. Nota que o eixo das tangentes tem a mesma orientação do eixo Y. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, significa que, apesar da medida ser igual, né, da tangente de 45 e da tangente de 315, tem sinais opostos. Então, aqui é menos, por isso eu coloquei o menos, a tangente de 45. Então, vai ficar, tangente de 45 é 1, só que tem um menusinho na frente. Então, 675, a tangente deu menos 1. Beleza. E, para fechar nossas resoluções desse exercício aí, a tangente de menos 11π sobre 3. Beleza? Menos 11π sobre 3. Então, vou trabalhar com o 11π sobre 3, não vou esquecer que lá é um negativo. O 11π sobre 3 é a mesma coisa que o 5π sobre 3 mais o 6π sobre 3, né? 5 mais 6 deu 11, tudo sobre 3. E aí, eu posso escrever isso aqui como 5π sobre 3 mais 2π. Ou seja, esse arco aqui eu dou uma volta completa e ando mais 5π sobre 3 radianos, tá? 5π sobre 3 radianos. Ou seja, eu estou dividindo a minha circunferência em π sobre 3 radianos. O equivalente em graus seria 60. Então, é 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360. Então, 360 dividido por 60, eu dividi a circunferência em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? E aí eu vou calcular a tangente de menos 11π sobre 3, que é a mesma coisa que a tangente desse arco aqui, negativo, lembra? Menos 5π sobre 3. Ou seja, eu vou andar 5 vezes o 60 no sentido negativo. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, ó, menos 5π sobre 3, que é a mesma extremidade do menos 11π sobre 3, que é a mesma extremidade do π sobre 3. Então, esses arcos têm extremidade do mesmo ponto, então significa que eles têm o mesmo valor de tangente. E a tangente de π sobre 3, né, a tangente de 60 graus da nossa tabela é raiz de 3. Beleza? É isso aí, pessoal. Bem bacana esse exercício aí. Né? Usamos a simetria, usamos os conceitos de arcos côncavos de primeira determinação positiva e de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, essas definições. Espero que tenha esclarecido e que possa ajudá-los. Até mais. Valeu!